Boa tarde, quarto ano. Hoje é dia 25/8, né? Terça-feira. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula com a revisão de ciências. Então vocês vão abrir o caderno de ciências e vão fazer o cabeçalho. E aí a tia Pri vai compartilhar uma tela com vocês, aonde vocês vão estar acompanhando a leitura juntamente com a tia. E depois vocês vão somente responder as perguntas. Não é para copiar, e sim responder. Tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês estarem fazendo o cabeçalho. E logo eu vou compartilhar uma página. Uma revisãozinha sobre cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, aqui eu marquei para vocês quais são as etapas da cadeia alimentar. Então, olha lá, as etapas da cadeia alimentar são denominadas de níveis tróficos, sendo eles: o primeiro nível trófico é o produtor, o segundo nível trófico é o consumidor primário, e o terceiro nível trófico é o consumidor secundário, desculpa. O primeiro nível trófico, ele trata do que? Sobre plantas, bactérias do solo. Então, esse é o primeiro nível trófico, que são os produtores. O segundo nível trófico são os consumidores primários, que são os herbívoros, que são as principais representantes deste nível, né? O que são herbívoros? Lá na apostila de vocês tem, nós marcamos. Deixa eu pegar a página para vocês. Os animais herbívoros. Aí nós temos o terceiro nível trófico, que é os carnívoros e os predadores. E depois nós temos o último nível trófico, que são os decompositores. Os decompositores são os fungos e as bactérias, tá? Isso aqui que a tia Pri colocou no Word é uma revisão do que a gente já estudou na apostila, tá bom? Eu só coloquei para a gente não ter que ficar abrindo a apostila várias vezes. Então, olha, os seres onívoros. Os onívoros são aqueles animais que se alimentam de plantas e de animais. Participam do nível consumidor primário e também dos consumidores secundários. Alguns exemplos de animais onívoros é tartaruga, urso, panda, ser humano, barata, porco, carpa, raposa, porco-espinho, peixe e piranha. Os decompositores são o último nível trófico da cadeia alimentar e eles são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, né? Então, olha só, aqui eu coloquei um exemplo para vocês estarem vendo. Então, olha lá, o produtor é o vegetal. O consumidor primário é o grilo. O grilo, o primário. O secundário é o quê? É o sapo. O terciário é a cobra e o último consumidor é o quaternário, que é o gavião. Então, isso aqui é um exemplo para vocês estarem olhando. Toda vez que a tia Pri pedir para vocês montarem uma cadeia alimentar, vocês precisam utilizar setas. Por que vocês têm que usar setas? Vocês estão vendo as setinhas vermelhas aqui, olha? Então, olha, o produtor alimenta o grilo, o grilo alimenta o sapo alimenta a cobra alimenta o gavião. Tá? Então, é necessário que utilize essas setas. As substâncias tóxicas e não biodegradáveis podem acabar se acumulando nos seres vivos e iniciar um processo de bioacumulação, ou também chamado de magnificação trófica. Ele é um aumento de toxinas dentro do organismo vivo a cada nível trófico. Em breve, nós seres humanos, essas substâncias tóxicas podem gerar várias doenças graves, como por exemplo câncer,
tornar você estéril e até mesmo prejudicar o seu sistema nervoso e muscular, tá? Que são muito importantes para a nossa manutenção do nosso corpo. Agora, os consumidores secundários, eles são compostos pelo quê? Por peixes de maior porte e seres humanos. Tá vendo que a Tia Pri colocou em vermelho? Então, se a Tia Pri colocou em vermelho, isso é importante vocês estarem sabendo, ó. Os decompositores aquáticos são os mesmos que os terrestres, ou seja, as bactérias e os fungos, tá? Aqui, ó, nós vamos iniciar com os nossos exercícios. Então, vocês vão colocar exercício 1, vão escrever exercício, e aí a Tia Pri colocou aqui, ó, coloque somente a resposta. Então, vocês não vão precisar copiar. Eu vou ler com vocês e vocês vão somente colocar a resposta. Tia, por que somente colocar a resposta? Porque senão vai ficar muito tempo a gente copiando o exercício, tá? Como é um exercício de revisão, a Tia Pri vai estar lendo com vocês, tá? Lá no exercício 1, a gente leu. E aí, a resposta exata, correta, são os... Quem é que fez aí? Vamos ver, Rafa, você respondeu? Então, pode falar, vamos ver se você acertou. Tia, só deixa eu ler rapidinho pra eu ver se eu não errei o negócio. Pode ler. No Pantanal, existem um grande número de ecossistemas aquáticos, formado por rios, lagoas e áreas inundáveis. Dá-se o nome de fitoplâncton à comunidade de algas microscópicas, que crescem abundantemente nesses ambientes. Esses organismos exercem seus ecossistemas a função do quê? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, produtores primários ou decompositores? Decompositores. Não, são produtores, tá? Eles são produtores. Lembra lá onde a Tia Pri fez aqui, ó? Ó, lembra aqui nos produtores que eu tô falando de vegetais e algas? Lá no primeiro exercício também tá falando disso, tá bom? Então, o primeiro exercício, ó, comunidade de algas. Então, quando eu falo disso, eu estou falando referente aos produtores primários, que são os primeiros, tá? No exercício 2, tá falando dos índios Yanomami, tá? Então, essa resposta é a resposta dos consumidores secundários, tá? Então, eles estão depois dos primários, então estão nos consumidores secundários. No terceiro, que é a carta enigmática, a gente vai realizar, eu vou ler para vocês e vocês vão estar prestando atenção na carta enigmática. Então, vamos lá. Vamos ver se todos acertaram. Eu vou ler 3 vezes e aí vocês vão ver se vocês fizeram a carta enigmática correta. Então, vamos lá. O grilo verde curtia um sol enquanto comia uma folha. O sapo verde, que estava de olho no grilo, deu um pulo e papou o grilo. O sapo resolveu dormir debaixo de uma árvore, mas de repente apareceu uma cobra que comeu o sapo. O gavião, que estava de olho na cobra, nheque, era uma vez uma cobra. E a última, o caçador avistou o gavião voando e bum, matou o gavião. Qual foi de vocês que acertou toda a carta enigmática que a gente fez? Todo mundo acertou? Ana Lume, Beatriz Marques, não?
Então, para terminar, ficou a correção dos exercícios de ciências, tá bom? Com as atividades que a gente realizou. Vocês montaram uma cadeia alimentar, tá? Do que compõe essa cadeia alimentar. E depois vocês montaram uma cadeia alimentar aquática, tá bom? E agora nós vamos dar continuidade na nossa batalha de coletivos, tá bom? Então, assim, hoje nós vamos ter 4 pessoas, 2 meninas e 2 meninos. Nós vamos fazer uma disputa hoje, tá? Meninas e meninos. E vamos dar continuidade durante a semana, tá? Essa semana, então, é uma semana diferente, uma semana de avaliações, então é uma semana sem a apostila, tá bom? Então nós vamos dar continuidade. Eu vou escolher 2 meninas e 2 meninos e aí a gente vai fazer essa batalha, tá bom? E vai fazer o mesmo esquema da tabuada. Errou, fica num grupo, acertou, fica no outro, até a gente chegar na final e semifinal. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar valendo. A nossa disputa agora é a Beatriz Marques e a Luísa. Bia, qual que é o substantivo coletivo de roupas? Ixi, esqueci. Não lembro qual era. Qual que é, a Não, Luísa? pera. É enxoval, não é? Isso, é enxoval. Muito bem. Luísa, qual que é o de ovelhas? Ovelha. 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 Tira a mãozinha do rosto. Isso. Ovelha, eu lembro que um desenho eles falaram rebanho. Rebanho, muito bem. Beatriz Marques. Chave. Chave? Chaves. Qual é o substantivo coletivo de chaves? Não sabe? Luísa, qual que é? Ai. Não é malho. É malho. Tá, Passo. Tá. Agora quem acertar, tá bom? Das duas, quem acertar. Qual é o substantivo coletivo de insetos? Enxame. Nuvem. Nuvem. Qual? Não. Nuvem. Nuvem. É Muito nuvem. bem. Mas nuvem não é de gafanhoto? Nuvem é de insetos. Ah, tá. Então a Luísa. Ok. Agora nós vamos fazer o Mas, tia, eu pensei que nuvem. Luiz Gustavo. Desculpa, é o Luiz Gustavo agora. É isso que eu falei? O Luiz Gustavo e o Rafa. É isso, Rafa? Não? Não, Pedro, desculpa. Ô, Pedro. Os dois podem desativar o microfone. Vamos lá. Substantivo coletivo de aviões, Luiz Gustavo. Esquadrilha. Muito bem. Pedro, qual que é o coletivo de soldados? Soldados. Soldados. Tropa. Não. Vamos lá. Luiz, você sabe qual que é de soldados? Batalhão. Não. Vamos lá. Pedro, mais uma vez, mais
Uma vez eu vou te dar a chance. Sabe qual que é de soldados? Ok. Então vamos lá. Luiz Gustavo, qual que é o substantivo coletivo de montanhas? Passa. Pedro, qual é o substantivo coletivo de montanhas? Montanhas. Qual? Montanhas é o. Não entendi. Fala de novo, Pedro. Pessoal, hoje a gente fez uma batalha. Iniciamos a nossa batalha de substantivos coletivos, tá? Então hoje foi a Bia e a Luísa, só para esquentar, e o Pedro e o Luiz Gustavo. Mas os 4 que participaram hoje podem ficar com as anteninhas em pé, porque vocês vão participar novamente, tá bom? Esse só foi um esquenta, tá bom? Então, ó, amanhã eu espero vocês. Amanhã nós temos uma revisão também bem legal e temos a apostila de arte, tá bom? Então, eu espero vocês até amanhã. Beijo no coração de vocês. Como diz a Bia, que toda vez que eu vou cancelar, vou desligar a aula, ela fala: tia, você não falou força na peruca? Então, ó, força na peruca, força no cabelo e até amanhã, tá bom? Beijinhos, até amanhã.